Os irmãos têm um pouco de paciência, porque às vezes eu acabo falando um pouco demais, né? Mas quando o Espírito Santo de Deus ele quer falar, né? Às vezes Deus me usa também com profecia. Então, no meio da mensagem também, algumas pessoas, né, vão receber profecias da parte de Deus, porque Deus ele edifica a sua igreja, né? Deus ele tem, né, uma palavra assim de vitória, de ânimo, né? Nós temos que ter a consciência do Deus que nós servimos, né? Para que nós fomos chamados e qual é a nossa função, amém? 1 Coríntios capítulo 2, amém? Epístola de Paulo aos Coríntios. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos fazer uma leitura que se inicia no versículo 6, amém? Até o 16. Amém? 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 6 ao 16, amém? Todos encontraram? Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos estar lendo. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, ou dos poderosos deste mundo que se aniquilam. 7. Não, falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Como, porém, está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram à mente humana são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, as revelou a nós pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Nós, contudo, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Disto também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que é espiritual, porém, discerne bem todas as coisas, e ele por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Amém? Então aqui, o caráter da pregação de Paulo é sobre a sabedoria do Espírito Santo, a qual os poderosos, né, os reis, os governantes dessa terra, não tiveram esta sabedoria. Né, se eles soubessem, né, se eles tivessem essa sabedoria, eles jamais teriam crucificado o Senhor Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia fala em muitas passagens que Jesus ele foi a pedra de tropeço, que muitos tropeçaram. Por quê? Porque Jesus, Deus ele enviou Jesus, e em Isaías fala que ele não tinha uma formosura, ele não tinha uma boa aparência, porque talvez as pessoas achassem que o rei viria com uma boa aparência, viria de uma família nobre. Mas Deus ele enviou Jesus dessa forma, dessa maneira. E os próprios judeus, os doutores da lei, os sacerdotes, né, do Sinédrio, eles não reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Então eles tropeçaram nessa pedra de tropeço. Mas Deus, ele é tão perfeito, ele é tão poderoso, que foi por causa da rejeição dos judeus que a salvação chegou aos gentios, que somos nós, a igreja do Senhor Jesus. Deus ele classifica o povo dele de 3 formas. Existem os judeus, os gentios e depois da vinda de Cristo, a igreja.
Então nós somos considerados a igreja. E nós somos salvos por causa que os judeus rejeitaram a Jesus. E graças a isso, a salvação foi alcançada a todos aqueles que nele crê e aceitam a ele e têm fé, pode ser salvo. Então nós podemos ver que tudo que Deus faz, ele já tem preparado todo o início, o meio e o fim. Nada é por acaso. Deus ele já tem tudo já preparado, porque um dia ele amou a sua vida, ele sabia que você por si só não conseguiria vencer. Jamais o homem poderia, com sacrifícios de animais, alcançar o perdão, pagar os seus pecados. Mas o que Deus fez? Ele fez uma nova aliança através de Jesus Cristo, que foi o último sacrifício de sangue realizado, que tem poder para apagar os pecados, para perdoar os pecados do homem. Porque da mesma forma que o pecado entrou por causa de um homem, por causa de um homem ele também saiu. O pecado entrou por causa da desobediência de Adão, e pela obediência de Jesus nós recebemos o perdão e podemos ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós temos que ter a certeza, a convicção que tudo para a nossa vida tem jeito. Jesus, ele tem poder para curar, para libertar, para transformar. Ele pode mudar o interior do homem, o coração, a mente do homem. O poder que há no nome de Jesus pode nos transformar, se nós temos uma nova criatura, segundo a vontade de Deus. E um dia nós também receberemos um corpo perfeito, glorificado, incorruptível. Quando nós adentrarmos aos céus, ali o Senhor nos concederá um corpo incorruptível, um corpo perfeito. Mas quando nós estamos aqui nessa terra, irmãos, nós temos que ter a certeza, nós temos que crer que o Espírito Santo de Deus, ele está trabalhando. Antigamente o Espírito Santo de Deus, ele só era concedido a reis, sacerdotes, profetas. No Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus, ele era derramado em porção. Quando Deus queria usar a vida de Sansão, o Espírito de Deus entrava sobre Sansão e nada segurava Sansão. Quando Deus queria usar o profeta Elias, o Espírito de Deus entrava no profeta Elias. Quando Deus queria usar o rei Davi, o Espírito de Deus entrava no rei Davi. E somente essas três classes de rei, sacerdote e profeta recebiam o Espírito Santo de Deus. Mas hoje o Senhor nos concede esse Espírito Santo de Deus para todos aqueles que nele crê. E todos aqueles que querem receber esse Espírito Santo de Deus, o Senhor derrama sobre cada um de nós. Então existe um privilégio que Deus nos dá, irmãos, e nós podemos ter do seu Espírito sem limites, de uma forma abundante. Quanto mais nós buscamos, quanto mais nós oramos, nós lemos a palavra de Deus, nós nos entregamos, nós matamos a nossa carne, os desejos da nossa carne, a nossa vida espiritual, ela fica forte, ela fica fortalecida. E quando o Espírito ele está forte, nós estamos sendo controlados pelo Espírito. Por isso que nós não podemos descuidar das coisas de Deus, das coisas espirituais, do compromisso na casa de Deus, de estar louvando, de estar meditando, de estar ouvindo a palavra de Deus. Porque desta forma o nosso espírito ele sempre vai estar alimentado, sempre vai estar forte, e assim a nossa carne não tem controle sobre nós, os nossos desejos, mas sim o Espírito Santo que nos controla. É o único que tem poder para controlar um homem.
Eu conhecia muitas pessoas, eu também era uma das pessoas que falava: eu jamais vou conseguir parar de praticar esse pecado, eu jamais vou conseguir parar de beber, eu jamais vou conseguir parar. Quando eu estava no mundo, há 10 anos atrás, eu achava que existiam coisas que era impossível eu parar de fazer. E Deus, Ele me provou que Ele tem poder, e o seu Espírito Santo tem poder. E Jesus, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma. Aleluia. Então, Deus, Ele glorifica o nome dEle através das nossas vidas. Deus, Ele quer te usar como um vaso de honra. Deus, Ele quer manifestar a glória dEle através da sua vida. Que você seja um testemunho vivo de Deus aqui nessa terra, nesta nação. Porque Deus, irmãos, Ele tem prazer em ver os seus servos, os seus filhos serem prósperos e felizes. Aleluia. Deus, Ele tem uma prosperidade para as nossas vidas, em todas as áreas. Não só na parte financeira, mas em todas as áreas. Deus, Ele tem casamentos abençoados, lares abençoados, famílias abençoadas, lares alegres na presença dEle. Deus, Ele criou a família. Deus, Ele tem prazer em abençoar a sua vida, a minha vida. Ao mesmo tempo, o Senhor também Ele nos exorta, nos corrige, quando Ele quer que nós nos aproximamos dEle. Deus, quando tirou aquele povo do Egito e levou o povo para andar no deserto, Deus, Ele fez com que aquele povo vivesse na dependência dEle. Ele dava o maná, Ele dava o pão de cada dia para aquele povo, para aquela gente. Ele dava a quantia certa que aquele povo precisava. Porque Deus, Ele queria ter um relacionamento. Deus queria ter uma aproximação. Deus, Ele queria ensinar o povo a confiar nele. Então, aquele povo estava ali. Tinha uma coluna de fogo que aquecia o povo à noite, e uma nuvem que acompanhava o povo e fazia sombra para refrescar o povo. Então o povo ali estava na dependência total do Senhor. E Deus dava o maná a cada dia, que nos dias de hoje é o pão nosso de cada dia. Quando Jesus Cristo Ele ensinou a oração modelo, Ele fala: o pão nosso de cada dia. Porque a cada dia o Senhor tem um alimento para as nossas vidas. A cada culto, o Senhor tem um alimento espiritual para as nossas vidas. E Deus, Ele sempre trabalhou com liderança. Desde quando Ele levantou Moisés, porque Moisés, ele foi criado no palácio, ele foi criado ali para ser o futuro faraó. Mas Deus, Ele tinha um propósito. Porque Moisés, ele não foi chamado para ser príncipe, para ser rei, mas ele foi chamado para ser libertador do povo de Deus. E ali Moisés, atendendo o chamado de Deus, largou o palácio, largou o reinado ali do Egito e atendeu o chamado de Deus para ser libertador do povo de Deus. E Deus, Ele trabalha com liderança. Deus, quando Ele estabelece um pastor na igreja, Ele estabelece líderes, é para que o povo possa respeitá-lo, possa ouvir, porque Deus, Ele fala através de uma liderança. Então, às vezes o povo ali achava que Deus falava diretamente com ele, ou o povo queria tomar um rumo, queria fazer a sua vontade. E às vezes Moisés, ele falava com o povo, e o povo murmurava, o povo duvidava, o povo se rebelava. E a palavra de Deus diz que naquele deserto, aqueles que se rebelavam, eles eram picados por cobras, vinha chagas sobre o povo. O rebelde, o desobediente, ele acaba recebendo o preço da desobediência. Porque se você não consegue honrar o seu líder, o homem, quanto mais a Deus. Então Deus, Ele fala nesta noite, Ele nos ensina que não existe outro caminho. O caminho é a obediência. O próprio Jesus, Ele foi obediente à vontade de Deus. Quando Jesus, ele estava ali em aflição,
E ele falou assim, que se possível que passasse de mim este cálice, porque a carne dele estava sentindo a pressão, o peso do que viria a acontecer. Mas Jesus, ele foi o maior exemplo de obediência. Mas que seja feita a sua vontade. Que seja feita a vontade de Deus nas nossas vidas. Então, irmãos, nós temos que entender que a obediência, ela nos traz as bênçãos do Senhor. A obediência, ela nos faz, receber, viver a promessa de Deus nas nossas vidas. Aquele povo que estava ali peregrinando no deserto, a qual Deus, ele já tinha falado que aquele povo iria herdar uma terra que mana leite e mel. Deus havia feito a promessa para o povo dele. E somente aqueles que perseveraram, aqueles que obedeceram, adentraram na terra prometida. E trazendo para os dias de hoje, todo aquele que obedecer, que for fiel ao Senhor Jesus, irá adentrar na Canaã celestial, que é os céus. Aleluia. Deus, ele tem uma terra prometida para as nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nesse mundo as coisas são tudo passageiras. As pessoas casam, se divorciam, compram, perdem. Se você for parar para pensar, não há sentido na vida. A vida é um ciclo que o ser humano ele nasce, cresce, reproduz e morre. E daqui nada ele pode levar. O dinheiro não pode te salvar, o dinheiro não pode te curar, te libertar. Quantas pessoas famosas que têm dinheiro e vivem em depressão, que se suicidam. Então, irmãos, é uma prova de que tudo que tem nessa vida, tudo que há nessa vida é passageiro. É vaidade, que nem diz Salomão. Na sua velhice, depois de tudo que ele fez, ele construiu o templo de Deus. Ele teve 1000 mulheres. Salomão, ele fez tudo que um homem, um ser humano poderia fazer e realizar na terra. E no final da sua vida, ele chegou à conclusão: tudo é vaidade, tudo é passageiro, tudo passa. Mas as coisas de Deus, elas são eternas. Aleluia. Deus, ele tem bênçãos, ele tem uma vida eterna preparada para nós. Aleluia. E a nossa missão é prosseguir, é vencer, assim como Jesus venceu. E é por isso que tem autoridade no nome de Jesus. Porque o Senhor nos deu essa autoridade, que tudo que nós façamos em nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus. Aleluia. E os demônios, eles se submetem ao nome de Jesus. Então, irmãos, tudo que nós vamos fazer em nome de Jesus. Na sua casa, na sua família, você tem poder, você tem autoridade para profetizar, para falar, para repreender a enfermidade. Porque há poder na língua. Em Tiago fala, que a língua, ela é um pequeno órgão, mas ela tem um poder enorme. É pela palavra. Por isso que os murmuradores, aqueles que reclamam, aqueles que fofocam, eles acabam atraindo para suas vidas problemas, eles acabam trazendo ruína, porque a língua, o que eles falam, traz sobre a vida deles aquilo que eles estão falando. As pessoas que só reclamam, que são negativas, nada vai dar certo, porque esse serviço está ruim, porque a igreja está ruim, porque o irmão é assim, assado, o obreiro é assim, assado. Porque a língua, ela tem poder. Então nós somos aquilo que nós falamos. Você é vencedor, você é abençoado. Sobre a sua língua, você tem que falar, você tem que ordenar as bênçãos de Deus para a sua igreja, para o seu irmão. Glória a Deus.
Você tem que falar: irmão, eu te amo, irmão, eu te perdoo. Assim como o Senhor me perdoa pelos muitos pecados que eu tenho, eu também te perdoo, porque eu sou falho assim como você. E o amor de Deus se aperfeiçoa no perdão nas nossas vidas, através da misericórdia, do amor. Jesus, ele nos ensina dessa maneira. É por isso que a comunhão, ela revela quem nós somos. Porque dentro da comunhão, dentro da casa de Deus, com os irmãos, nós vamos aperfeiçoando o amor, o perdão, a misericórdia. Então muitas vezes nós queremos, julgar, nós queremos, falar, mas o Senhor Jesus, ele nos ensina. Quando numa parábola, a qual havia um senhor e havia um servo, a qual o devia uma quantia, e aquele servo suplicou, e aquele senhor o perdoou. E depois aquele servo, ele tinha um conservo que também lhe devia. E quando aquele conservo se apresentou a ele, ele começou a cobrar, a esbofetear, a espancar. E aquele senhor, vendo aquilo, ele falou: como tu fazes isso? Se eu te perdoei, por que você não está cobrando o outro? Por que você está agindo dessa maneira? Então o Senhor, ele nos ensina. A palavra dele, ela é completa, ela é perfeita. Através das parábolas do Velho Testamento, do Novo Testamento. Por isso que é importante nós meditarmos na palavra de Deus, nós estarmos na casa de Deus. Porque Deus, ele vai nos moldando, vai nos aperfeiçoando, vai nos melhorando. Deus, ele faz de nós como um vaso na mão dele. Quando o vaso não está muito bom, ele vai lá e dá uma quebrada no vaso, porque você é vaso. Você necessita que Deus trabalhe na sua vida. Aleluia. Que Deus mexa na sua estrutura. Glória a Deus. E Deus, ele faz isso conosco, irmãos. Mas Deus, a palavra dele diz que ele corrige aquele que ele ama. Aleluia. Então, se nós somos corrigidos por Deus, é porque Deus, ele nos ama. E a cada dia ele nos dá uma oportunidade de melhorar. Aleluia. A cada dia o Senhor nos dá uma oportunidade de nós zerarmos a nossa conta. Olha que privilégio que Deus nos dá, irmãos, de nós podermos nos arrepender. Nós podemos chegar na casa de Deus e falar: Senhor, eu reconheço que eu sou falho, que eu sou pecador, que eu preciso de Ti. Senhor, muda o meu ser, o meu interior, transforma a minha vida. Aleluia. E a palavra de Deus diz que Ele não resiste um coração contrito e aquebrantado, o Senhor não rejeita. Aleluia, Deus. Todo aquele que se humilha, que se aquebranta na presença de Deus, o Senhor não rejeita. E nessa noite, igreja, eu não sei, as coisas de Deus, as coisas do Espírito, às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. Às vezes nós não sabemos porque certas coisas estão acontecendo na nossa vida no momento. Às vezes nós questionamos a Deus: Deus, mas por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo esse problema na minha vida? Muitas vezes Deus, ele está trabalhando. Deus, ele está ali, te moldando, te formando, porque Ele te ama e Ele quer te fazer um vaso de honra, não um vaso de desonra. Deus, ele quer te fazer um instrumento poderoso nas mãos dele. Deus, ele tem ministérios. Eu lembro que há muito tempo atrás, o Ricardo, ele falava para mim, da igreja, e hoje Deus, ele concedeu esse lugar aqui para vocês, abençoado. Nós podemos ver o milagre de Deus, as mãos de Deus, porque Ele quer abençoar a sua igreja, Ele quer abençoar o seu povo, e Ele usa a vida do seu servo. Quando eu adentrei aqui neste lugar, eu senti uma presença de Deus tão gostosa, tão abençoado. O pastor, ele estava orando aqui, com o coração aquebrantado, humilde, na presença de Deus, e Deus recebendo louvor aqui nesta noite. E
Deus levantando soldados valentes para estar aqui. Apoie o seu pastor, participe daquilo que o ministério, o pastor determina. Porque Deus, ele vai honrar a sua vida através da autoridade que ele estabeleceu na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Sobre a autoridade que você honrar, é sobre ela que você vai andar. O Senhor é maravilhoso, igreja. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória. Quantos podem sentir a presença de Deus aqui neste Glória a lugar? Deus. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então, aqui a palavra de Deus diz, em Coríntios, né, que, como porém está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram à mente humana, são as que Deus preparou para os que o amam. Glória a teu nome, Jesus. Aleluia. Deus, ele preparou coisas que você jamais imagina para a sua vida. Deus, ele tem preparado coisas que os seus olhos jamais viram, os seus ouvidos jamais ouviram, que jamais subiu à sua mente. Deus preparou para ti. Deus preparou para a tua vida. Como é bom ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Glória a teu nome. Aleluia. Aleluia. Como é gostoso nós nos sentimos protegidos por Deus. Deus, ele guarda o seu povo. Deus, ele protege a sua igreja, o seu povo. Deus, ele tem um cuidado especial para aqueles que o amam, para aqueles que são fiéis, para aqueles que são submissos. Quando nós estamos na casa de Deus, irmãos, nós estamos na sombra do Onipotente. Nós estamos guardados por Deus. Quando você cria os seus filhos na casa de Deus, na presença de Deus, você está garantindo o futuro deles, para que mais tarde eles não venham se desviar. Porque as coisas deste mundo, elas levam à ruína, à morte. Os manjares desse mundo. Você vê que uma família sem Deus é uma família desestruturada. Muitos casais se divorciam, filhos que ficam revoltados, porque talvez aquela família, ela não deu ouvidos, ela não guardou, ela não instruiu as crianças no caminho do Senhor. No seu casamento não teve o ensinamento, não teve a palavra de Deus. A Bíblia, eu creio que todos já ouviram falar, né, que a Bíblia é um manual de instrução do homem que Deus deixou. E na verdade, irmãos, na Bíblia tem todas as soluções, todas as respostas, todos os ensinamentos que o homem precisa. Deus, ele deixou todo esse registro guardado até os dias de hoje. A Bíblia, já tentaram acabar com a Bíblia em várias épocas da história, mas Deus, ele guardou, ele zelou a sua palavra, e ela está aqui até os dias de hoje. Aleluia. E nada pode apagar aquilo que Deus escreveu. Aleluia. Glória a Deus. E nada pode apagar, nada pode tirar aquilo que Deus te deu. A família que Deus te deu, a esposa que Deus te deu, os filhos que Deus te deu. Nada pode. Se nós temos uma vida de obediência, de busca na casa de Deus, irmãos, nada pode contra as nossas vidas. O Espírito Santo de Deus que está dentro de nós é maior do que todas as outras coisas, de qualquer outro espírito. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia. Então nós temos que guardar as nossas vidas, guardar a palavra de Deus em nosso coração e praticar a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes, que discerne a alma e o espírito, juntas e medulas, ela divide, ela corta, ela penetra na alma do homem. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
na hora da ministração, na hora da palavra, essa palavra de Deus, ela está cortando, ela está ministrando na sua vida, na minha vida, nos libertando, nos sarando, está discernindo o nosso espírito. Quantos já sentiram, né, aquele frio na espinha, ou aquele corte na alma, aquele sentimento, que a palavra de Deus, quando ela vem sobre as nossas vidas, ela tem poder, ela tem efeito, e ela é apta para conhecer e discernir o coração, a mente do homem. O Espírito Santo, ele sabe da necessidade de cada um. Deus, ele sabe da necessidade de cada um nessa noite. Pode-se dizer que eu não conheço ninguém aqui. Estou conhecendo pela primeira vez. Só conheço o Ricardo, a Josiane, de muitos anos. Mas eu sei que o Espírito Santo de Deus, nessa noite, ele está trabalhando dentro de cada um. Ele está falando, ele está atendendo a sua necessidade. Na hora que nós estamos na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, cultuando a Deus, no mundo espiritual, Deus está trabalhando, Deus está quebrando laços, Deus está movendo corações lá fora, Deus está movendo documentos, Deus está abrindo portas, Deus está livrando o povo dele. No mundo espiritual, que nós não podemos enxergar, mas Deus, existe uma batalha travada, e Deus, ele está concedendo vitória para a sua vida. Deus, ele está trabalhando na sua causa, no seu problema, na sua casa. Quando nós entregamos na presença de Deus as nossas vidas, nós buscamos as coisas do Espírito, as coisas de Deus. O próprio Deus, ele tem um batalhão de anjos que está à sua ordem para batalhar a favor da sua vida. Muitas vezes você não enxerga, mas atrás de você existe um batalhão, existe soldados de Deus trabalhando a favor da sua vida. Aleluia, glória a Deus. Guardando a sua casa, a sua família, os seus filhos, livrando de cilada, de engano, livrando de divórcio, livrando de enfermidades. Deus, ele vai cuidando das nossas vidas, quando nós estamos na sua vontade, no seu propósito. Por isso, irmãos, que eu falo, não existe nada melhor do que nós estarmos na presença de Deus e fazermos a sua vontade. Glória a Deus. Nós obedecemos a Deus, a nossa liderança. Eu aprendi uma coisa, que se eu for obediente à liderança que Deus estabeleceu na minha vida, irmãos, um dia, quando eu for liderar também, eu vou colher pessoas obedientes. O que eu sou na obra de Deus, o obreiro que você é na casa de Deus, um dia você irá colher isso na sua vida. Aqueles que se esforçam, que fazem a obra, que obedecem, eles vão colher isso na sua vida. Vocês vão colher isso nas suas vidas. Então vale a pena você semear no reino de Deus. Vale a pena você entregar para Deus a sua vida, o seu tempo. Você participar dessa obra maravilhosa que Deus tem realizado aqui nesta nação, nesta igreja, neste ministério. Eu sempre aconselho as pessoas a honrar o ministério onde Deus te colocou. Se Deus te colocou nesse ministério, honre esse ministério. Deus, ele tem um povo para cada igreja, para cada ministério. Às vezes as pessoas ficam ali coxando em dois pensamentos, mas não, Deus te colocou aqui, honre o seu pastor, honre o seu ministério, honre a sua igreja, faça o melhor, se dedique, ensaie, apresente, estude a palavra de Deus, que Deus, ele vai te abençoar no ministério, nesse ministério.
Da mesma forma que você medir, a palavra de Deus diz que da mesma forma que nós medimos, nós seremos medidos. Se nós medimos com honra, nós iremos receber medida de honra. E quanto mais você semear, quanto mais você honrar o seu pastor, o seu ministério, a sua igreja, mais honra Deus vai dar na sua vida, na sua casa. Então a obra de Deus, irmãos, ela cresce. A obra de Deus, ela expande. Tem lugar para todo mundo. Né? Dessa igreja pode sair 10 igrejas. Né? Desse corpo de obreiros vão sair pastores, evangelistas. Deus, ele tem crescimento para todos aqueles que buscam, que querem. Né? Qual que é a maior vontade de um pastor? É levantar outros pastores, é levantar obreiros, evangelistas, para trabalhar no reino de Deus, para somar, para crescer, não para dividir, mas para crescer, para somar. Então nós temos que zelar pela casa de Deus, pela obra de Deus, pela igreja. Nós temos que ser um bom soldado de Cristo, como diz em Timóteo, em 2 Timóteo 2, fala sobre o bom soldado de Cristo, que ele não deve se embaraçar com as coisas dessa vida. O bom soldado de Cristo, ele não pode estar embaraçado com as coisas dessa vida. Eles têm que estar pronto, né, para servir aquele que o chamou, aquele que o escolheu. Jesus, ele te chamou, Jesus, ele te escolheu. E nós temos que estar aptos, prontos, preparados para servir a Ele, para atender o chamado que Ele nos deu. E nós não podemos nos embaraçar com as coisas dessa vida, que muitas vezes tenta atrapalhar, tenta impedir com que você faça a obra de Deus, com que você venha exercer um ministério na casa de Deus, que você venha, né, a participar do evangelismo, dos cultos. As coisas dessa vida, muitas vezes as preocupações dessa vida querem te afastar da presença de Deus, da casa de Deus, das coisas de Deus. Né, o diabo, ele é um estrategista, ele gosta de usar formas, meios para atrapalhar, para tirar a atenção do povo, para querer impedir que você não esteja na casa de Deus, que o seu foco, sua vida não esteja com Jesus. Então ele vai sempre ele vai querer de alguma forma te acusar, falar do seu passado, você fez isso, você fez aquilo. Ele vai usar pessoas para tentar te atrapalhar, para tentar falar coisas para te desanimar. Mas você tem que ter a fé, a certeza, a convicção daquele que te chamou e te escolheu para esta obra. Ele é enganador desde o princípio. A função dele é matar, roubar e destruir. Ele tem feito isso lá fora, ele tem matado as pessoas em vícios, em depressão, em jogos, em patinco. Ele tem destruído famílias, ele tem roubado a alegria do povo. E as pessoas estão aí perdidas afora. E Deus, ele te levantou, Deus, ele te escolheu para que você anuncie esse evangelho, venha anunciar a palavra dele, as boas novas, a cura, a libertação. Venha trazer aqui na igreja, que as pessoas possam conhecer o Senhor Jesus Cristo e receber a salvação, e receber uma vida abençoada, uma família abençoada. Então, irmãos, eu falo, o melhor lugar para se estar é dentro da casa de Deus. Aleluia. Lá fora, as pessoas estão oferecendo oferendas, sacrifícios a deuses de pau, de pedra, que não podem falar, não podem ver. As pessoas estão lá fora se divertindo, estão em sunaco, em patinco, estão em bebedeira, estão achando que estão sendo felizes, mas aquilo ali leva à ruína, à perdição. E você está aqui no lugar que leva à salvação. Você está no lugar que leva à vida eterna, à felicidade, à alegria, porque o homem, ele tem uma necessidade de se relacionar.
E o único que pode satisfazer o homem, que pode dar a verdadeira alegria, a verdadeira paz, a felicidade para o homem, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus que está em nossas vidas. É o único que pode saciar a sede que o ser humano tem. As pessoas estão lá fora buscando alegria em outras coisas. Mas nós conhecemos a palavra de Deus e sabemos que o único caminho, a única verdade, a vida é através de Jesus Cristo. Aleluia. A felicidade verdadeira, a alegria completa, só vem através de Jesus Cristo. Através do Espírito Santo de Deus. Que privilégio que nós temos, né, irmãos? De o Senhor ter aberto os nossos olhos e nós podemos enxergar as coisas do Espírito. E temos a mente de Cristo. Em 1 Coríntios 2,16, parte B fala: mas nós temos a mente de Cristo. Quando nós andamos com Cristo, nós começamos a entender, nós começamos a enxergar, a ver as coisas como Cristo enxergou, como Cristo viu. Glória a Deus, aleluia. Jesus, ele se assentava com os pecadores. Jesus, ele dava uma atenção especial para aqueles que se arrependiam, para a prostituta. Jesus, ele estava ali para atender os necessitados, para atender aqueles que desejavam, que talvez estavam tentando saciar a sua sede, saciar o desejo, a sua alma, com as coisas do mundo, com relacionamentos. E Jesus, ele atendia estas pessoas, ele perdoava os pecados. Jesus, ele nos ama, igreja. Jesus, ele tem prazer em nos ajudar, em nos ensinar. Jesus, ele nos ama. Como é gostoso nós recebemos esse amor de Jesus Cristo. Aleluia. Às vezes as pessoas elas olham para trás e veem um passado, e muitas vezes elas começam a voltar ao passado, que nem quando aquele povo saiu do Egito, e às vezes por um momento de insegurança eles começavam a olhar para trás e achar que a vida que eles levavam como escravo era melhor do que aquilo que Deus estava dando para eles. Mas isso é por engano do diabo. Nós jamais devemos retroceder, olhar para trás. Uma vez que você conheceu a Jesus Cristo, uma vez que você conheceu a verdade, não tem como mais voltar para trás. O que Deus ele tem para te oferecer, o que Jesus ele tem para te oferecer, é muito melhor, é 10 vezes melhor. A vida de pecado, irmãos, ela traz escravidão para o homem. As pessoas que não conhecem a Jesus Cristo, elas são escravas do diabo. Muitas delas não sabem, mas elas são escravizadas por coisas deste mundo, por coisas dessa vida. Porque o pecado, ele traz escravidão para o homem. Ele faz com que a pessoa seja dependente daquelas coisas para poder levar a vida, para poder continuar, prosseguir, a ser feliz. Eles ficam dependentes das coisas do mundo. Mas nós não, irmãos, nós somos livres. O próprio apóstolo Paulo, quando ele estava preso, ele falava que ele estava livre, porque a palavra de Deus o libertava. Aleluia. E nós somos livres por esta palavra. Essa palavra, ela nos liberta. Nós podemos estar onde nós estivermos, no trabalho, em casa, no carro, mas nós somos livres. Nada neste mundo pode nos prender, porque a palavra de Cristo nos liberta. Jesus nos liberta e nos faz livres. Aleluia. Deus, ele deu livre-arbítrio para o homem, para que você pudesse ter a opção de escolher o caminho que você quer seguir. Deus, ele não obriga ninguém a nada. Deus, ele nunca forçou o homem a nada. Deus, ele deu a liberdade de escolha para o homem. E graças a Deus você escolheu
obedecer ao Senhor. Aleluia. Graças a Deus você abriu mão do seu livre-arbítrio e falou: não, Deus, o meu maior prazer é poder falar não para essas coisas e falar sim para a tua vontade, falar sim para ti, estar na tua casa, na tua presença. Aleluia. Aleluia. Nós podemos fazer muitas coisas lá fora, mas nós também, irmãos, nós podemos falar: não, Senhor, eu abro mão de tudo aquilo que esse mundo oferece, de tudo aquilo que tem lá fora, para fazer a sua vontade, para estar na tua casa, na tua presença. E dessa forma, Deus ele vai abençoando o seu povo. Você quer estar seguro? Esteja na obediência, esteja firme com Jesus. Ele garante a porta aberta, Ele garante a sua casa. Deus, Ele dá casa. Quantas famílias estão comprando casa aqui no Japão? Porque Deus tem uma obra, um propósito com essas famílias, com os filhos dos filhos, com as gerações que estão vindo dos brasileiros. Jesus, Deus, Ele tem esse propósito nas nossas vidas. Então nós temos que desfrutar daquilo que Deus nos deu. E assim, no Antigo Testamento haviam 600 e poucos mandamentos. E depois Jesus ele resumiu tudo em duas: em amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, e ao próximo como a si mesmo. E desses dois mandamentos depende toda a lei. Você ama Jesus, você busca Ele de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e você ama o teu próximo como a si mesmo. Disso depende toda a lei. E aí Jesus, ele resume, o sacrifício no templo. Quando se fazia o sacrifício, tinha o bode emissário e o bode expiatório. Um era para remir os pecados, para fazer expiação, e o outro era mandado para fora, para simbolizar a retirada do pecado, que o pecado estava saindo. Jesus, quando ele foi morto na cruz do Calvário, ele cumpriu esses dois sacrifícios. O sangue dele para expiar, para apagar os nossos pecados, e ele foi crucificado fora da cidade, fora do lugar, representando também o bode emissário, o bode expiatório. Então foi o sacrifício perfeito, foi o vínculo perfeito, o véu se rasgou, não há mais diferença, não há mais divisória entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Todos nós podemos adentrar no lugar santíssimo. Aleluia. Glória a Deus. E receber o Espírito Santo de Deus aqui nesse lugar. Nós podemos adentrar no Santo dos Santos através de Jesus Cristo. E nessa noite, é noite de Santa Ceia, eu já quero estar encerrando a mensagem. E nós já estaremos, o pastor estará ministrando a Santa Ceia. Eu convido a todos a se colocar de pé. Aleluia. Aqui nesse lugar, nós vamos fazer uma oração ao Senhor. E eu peço autorização do pastor, para que os irmãos que quiserem receber a oração do pastor, que quiserem entregar a sua vida aqui nesse altar, na presença de Deus, que reconhece que só Jesus tem poder, que se aquebranta, as pessoas que querem se aquebrantar aqui na presença de Deus e entregar as suas causas aqui nesse lugar. Eu não sei o que você pode estar buscando, o que você está passando, a sua necessidade, mas o Espírito Santo de Deus está aqui para atender a sua vida. Talvez você tenha barreiras dentro de você, no seu coração, na sua mente. Às vezes você tem algo preso, algo dentro de você que tem te incomodado, que você sabe que tem te atrapalhado, que tem te afastado da casa de Deus, da presença de Deus, que tem impedido você de crescer na obra de Deus, de fazer a obra de Deus.
E você sabe que Deus tem um chamado na tua vida, você sabe que o Senhor já te chamou, que o Senhor fez promessas para a tua vida, mas você precisa de uma cura, de uma libertação no seu interior, na sua mente. Talvez algo que ninguém saiba, só você sabe, e Deus sabe, porque Deus conhece todas as coisas, que tem te prendido, que tem atrapalhado de você prosseguir, de você perseverar, de você viver as promessas de Deus, as bênçãos de Deus. Eu te convido a estar vindo aqui na frente. É um ato de fé, irmãos, é um ato de fé. Você que deseja viver as promessas de Deus, receber o Espírito Santo de Deus, viver aquilo que o Senhor tem para ti, para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos, vem aqui na frente agora. Aleluia, Deus. Você não precisa falar nada, é só você e Deus. Nós vamos estar orando pela sua vida agora, e Deus irá entregar a sua vitória, Deus irá entrar na sua causa. Se é cura, Deus cura. Se é libertação, se é vício, Deus arranca, Deus liberta, Deus cura. Se é dureza de coração, Deus amolece esse coração. Assim como Ele fez com Pedro. Pedro era um homem bruto, era um homem duro, mas Deus o escolheu, Deus o chamou para uma excelente obra, para uma obra perfeita, para uma obra maravilhosa. Deus, Ele foi escolhendo, e Deus te escolheu nesta noite para que você estivesse aqui para receber as promessas, receber a unção de Deus, o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Vamos estar orando, igreja. Se alguém mais quiser vir, pode vir, porque o Senhor Jesus, Ele está aqui presente para atender a tua necessidade, para atender a tua causa, para fazer o impossível se tornar possível, porque nada é impossível para Deus. Não existe causa perdida, não existe causa impossível. Às vezes você está buscando por um parente seu, por um ente querido, a cura, a libertação de um vício. Eu te convido a estar vindo aqui. O pastor já pode estar orando, vamos estar orando, amém? Eu peço a ajuda da igreja, que os irmãos possam estar intercedendo. Levante as suas mãos, vamos estar orando. Pai querido, eu peço a Ti em nome de Jesus, Pai, pelo poder que há na Tua palavra, no Espírito Santo de Deus. Pai querido, eu peço a Ti agora, atende esta vida agora, Senhor Jesus. Vem com o Teu poder, Pai, com a Tua virtude, com a Tua graça, com a Tua presença. Pai querido, vai envolvendo esta vida agora. Espírito Santo de Deus, Tu conhece, Tu sabe o profundo, o íntimo. Pai querido, eu peço a Ti agora que a Tua virtude, o Teu Espírito Santo de Deus, Pai, toque nessa vida agora, Espírito Santo. Vai enchendo, concede a ela aquilo que ela está pedindo, aquilo que ela está buscando, para a glória do Teu santo nome. Espírito Santo de Deus, vem agora, envolve com a Tua presença, Pai querido. Vai sentindo a presença do Espírito Santo de Deus aqui nesse lugar, igreja. Ele vai ministrando agora no teu coração, na tua vida. Vai recebendo em nome de Jesus. Eu peço a Ti, ó Deus, Pai, sobre a vida deste homem, Senhor, atende a ele, Senhor, nas suas necessidades. Espírito Santo de Deus, envolve ele agora, Pai, que a Tua virtude, o Teu poder, a Tua unção venha sobre a vida dele agora. Pai querido, eu peço a Ti, Senhor, Pai, vem com poder, Pai querido. Senhor, atende, Senhor. Pai querido, Pai, cura, liberta, transforma. Pai querido, faz tudo aquilo, Senhor, Pai querido, que ele necessita, Pai, que ele tem buscado, Senhor, que ele tem apresentado aqui nesse altar, a sua causa. Eu peço a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, Pai querido, Senhor, sobre a vida desta jovem. Pai querido, eu peço a Ti agora, Senhor, que a Tua presença, o Teu Espírito Santo de Deus, envolva ela agora, Senhor. Pai querido, Tu a chamou, Tu a escolheu,
Pai querido, que Tu tens preparado, tem ministrado no coração, Pai, na vida dela, Senhor. Pai querido, eu peço a Ti agora, Senhor, atende ela, Senhor, as suas necessidades, Pai querido, naquilo que ela tem buscado, Senhor. Pai, eu não sei o que é, mas Tu sabes, o Teu Espírito Santo de Deus visita agora. Receba agora em nome de Jesus a virtude do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Receba a unção de Deus. Receba agora em nome de Jesus. Pai querido, eu peço a Ti, Senhor. Pai, sobre a vida desta mulher, Pai querido. Senhor, ela veio aqui na frente, Pai, crendo no Teu poder, Pai, crendo, Senhor, na Tua palavra, Pai querido. E eu peço a Ti, Senhor, Pai querido, atenda, Senhor, a sua necessidade, Pai querido. Senhor, Pai, eu não sei o que é, mas Tu sabes, Pai querido, se é cura, se é libertação, se é transformação, Pai querido, se é uma causa, uma necessidade, uma porta. Senhor, eu peço a Ti agora, Pai querido, opera um milagre na vida dela agora, Senhor, porque nós cremos no poder da oração e no nome de Jesus, Pai. Eu já Te agradeço, Pai querido, em nome de Jesus eu peço a Ti, Senhor, Pai, pela vida deste homem, Pai querido, Senhor, Tu chamou, Tu escolheu, Senhor, para estar aqui, Senhor, nesta igreja, Senhor, Pai querido, e nós sabemos e temos a convicção, a fé, Pai querido, que Tu és fiel, Tu és poderoso para realizar, Pai, todo e qualquer, Pai querido, Pai, qualquer tipo de obra, Senhor, Pai querido, Tu és possível, Senhor, para realizar na vida do homem, Pai querido, no interior, na mente, Senhor, meu Deus, atende ele, Pai querido, aquilo que ele tem pedido, aquilo que ele tem colocado na Tua presença, Pai, aqui na Tua casa, Pai querido, para a glória do Teu santo nome, Pai querido, envolve ele, Senhor Jesus, com a Tua virtude, com o Teu Espírito Santo de Deus, vai recebendo nesta noite poder de Deus sobre a tua vida, revestimento do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, porque o Senhor, Ele é contigo, o Senhor, Ele conhece, o Senhor, Ele sabe daquilo que você precisa. Receba em nome de Jesus, para a glória de Deus, e saia daqui revestido, saia daqui cheio, saia daqui com a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida, que o Senhor te chamou para uma obra, para um ministério. Você pode não entender ou não compreender agora, mas você sabe que o Senhor te chamou, e você sabe que Ele tem algo a realizar sobre a tua vida, e nessa noite Ele vai quebrando cadeias, grilhões. O Senhor nesta noite Ele vai trabalhando na tua causa, no teu interior, na tua vida, e Ele vai te enchendo, Ele vai te aperfeiçoando. Daqui para frente você irá começar a sentir de Deus dentro de ti o que Deus tem para a tua vida. Você irá começar a receber de Deus poder de Deus, discernimento, sabedoria, autoridade de Deus na tua vida, e você verá o crescimento, a obra que Deus tem a realizar na tua casa, na tua vida, em nome de Jesus. Pai querido, eu peço a Ti, Senhor, pela vida desta mulher, Pai querido, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, envolva ela, Senhor, com a Tua presença, com a Tua virtude, Pai, com o Teu poder. Pai querido, guarda, Senhor, Pai querido, Senhor, a sua vida, Senhor, a sua casa, Senhor. Eu peço a Ti, Jesus, opera o milagre, Senhor, aquilo que ela tem buscado, Senhor, que ela tem batalhado, Senhor, que ela tem perseverado, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, sobre a vida dela agora. Espírito Santo de Deus, vai tocando agora, vai sentindo a virtude do Espírito Santo de Deus na tua vida agora, vai ministrando, Espírito Santo de Deus, no íntimo, no interior. Pai querido, opera, cura, liberta, transforma, Senhor. Pai querido, tem poder, Senhor, Pai querido, no Teu santo nome, Senhor. Pai querido, nós pedimos em nome de Jesus, Pai, atende, Senhor, Pai querido, esta vida agora, Senhor, e derrama sobre a vida dela, Pai, um espírito de equilíbrio,
Senhor, um espírito, Pai, de moderação, Pai querido, um espírito, Pai querido, de temor, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Pai, eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. A igreja pode dar uma salva de palmas. Amém. Receba o seu milagre, em nome de Jesus.